Muito boa noite, quero saudar a amada igreja com a graça e com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Muito bom estarmos reunidos mais uma noite para juntos louvarmos, engrandecermos o nome do nosso Senhor. Como você já viu aí na abertura, hoje é uma noite especial, estamos recebendo a visita do reverendo Jonatas Lucas, que já foi seminarista aqui na nossa igreja. Uma alegria recebê-lo nesta noite. Ele que está pastoreando a 4ª IPI lá de Machado, em Minas. E é uma alegria para nós recebê-lo nesta noite e que já já ele vai trazer a palavra de Deus para nós. Amém? Mas antes eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo, ou a acessar a sua Bíblia, ou apenas acompanhar atentamente a palavra do Senhor, que se encontra no livro dos Salmos. Nós iremos fazer a leitura no Salmo de número 133, um salmo conhecido de todos nós, apenas 3 versos, mas que diz para nós sobre a excelência da união fraternal, daquilo que nós devemos viver enquanto corpo de Cristo, daquilo que nós devemos viver enquanto igreja, uma união fraternal, unidos em comunhão na presença de Jesus. Amém? Salmo de número 133 diz assim para nós: ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce pela barba, a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho de Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor ordena a sua bênção e a vida para sempre. Amém? Onde há união, onde há paz, onde há fraternidade entre pessoas unidas num mesmo propósito, unidas em Cristo Jesus, ali há a bênção do Senhor. Então que possamos viver as bênçãos do Senhor, unidos pela presença de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Amém? Quero convidar você a orar comigo, a baixar a tua cabeça, a fechar os seus olhos, a estarmos juntos em oração neste momento, agradecendo a Deus por esse dia, por tudo que a gente fez, por tudo ainda que Deus certamente fará nas nossas vidas. Oremos. Bondoso Deus, eterno Pai, nós te agradecemos por esse dia, te agradecemos, ó Pai, por tudo quanto a gente realizou hoje, pelas coisas que deram certo, pelas coisas que ainda iremos resolver, pelas que não deram certo, mas pedimos, ó Pai, a tua unção, tua direção, que o Senhor nos dê discernimento, que o Senhor nos capacite, ó Pai, a resolvermos as nossas coisas, a vivenciarmos a cada dia, debaixo da tua santa e soberana vontade, Pai. Nós te louvamos por este tempo, ó Deus, te louvamos pela tua palavra, te louvamos, ó Pai, porque o Senhor ordena a bênção nas nossas vidas através da união fraternal que devemos viver como corpo de Cristo neste lugar. Deus, muito obrigado, Pai, por este tempo em que estamos aqui reunidos, ainda que distantes, mas unidos pelo teu Santo Espírito, Pai. Que o Senhor esteja abençoando cada irmão, cada irmã que está aqui conectado nesta hora, cada família aqui representada. O Senhor continue derramando da tua bênção, da tua unção, da tua provisão, do teu cuidado, em nome de Jesus. Pedimos pelos nossos irmãos que estão enfermos, acamados, aqueles que estão se recuperando de cirurgia, aqueles que estão no hospital, aqueles que estão internados, ó Pai, aqueles que estão fazendo tratamento. Pedimos, ó Pai, que o Senhor coloque tua mão santa, curadora e restauradora sobre a vida dos teus filhos, em nome de Jesus. E agora, ó Pai, em especial, queremos pedir pela vida do reverendo Jonatas, que vai trazer a palavra para nós. Que a palavra, Senhor, venha de encontro às nossas necessidades, venha de encontro, Senhor, aos nossos corações, e que possamos estar atentos, ó Deus, para ouvir a tua voz através do seu servo, pastor Jonatas. Que o Senhor continue abençoando a vida do teu filho lá na 4ª IPI de Machado, a família, a esposa, a filha, ó Pai, que eles continuam sendo bênção, que eles continuam sendo usados por Ti, ó Pai, em nome de Jesus. Obrigado por este tempo, Senhor. Fale aos nossos corações. É o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém e amém. Eu quero convidar o reverendo Jonatas para trazer então aí a palavra de Deus para nós. Olá, tudo bem? Graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo.
Que alegria poder compartilhar com você a palavra de Deus, uma alegria dobrada, né, nesse dia, nessa noite, porque podemos compartilhar da palavra com uma igreja que tem um lugar especial no nosso coração. Nós temos um carinho muito grande pela IPI de São Caetano do Sul, igreja onde pude servir como seminarista de 2012 até o final do ano de 2014. Hoje nós estamos na cidade de Machado, servindo na quarta IPI de Machado. Transmitimos um abraço da nossa igreja, da quarta IPI de Machado, à igreja IPI de São Caetano do Sul, que tem um lugar, né, especial na nossa vida. A minha oração, então, é que Deus fale ao nosso coração através da sua palavra nessa noite, que a palavra de Deus esteja nos edificando, nos exortando e direcionando a nossa vida para a glória de Deus, em nome de Jesus. Eu gostaria, para meditarmos nessa noite, de deixar um texto da palavra de Deus que se encontra na carta aos Gálatas, no capítulo 6, versículos 7 e 8, que diz assim: Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção, mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. Quero orar neste momento e pedir para que Deus nos abençoe na meditação da sua palavra. Pai, obrigado pelo grande privilégio que temos nessa noite de podermos abrir a tua palavra, meditar, ó Pai, na tua palavra, e nós te pedimos que o Senhor nos conceda iluminação do teu Santo Espírito para que possamos compreender as verdades eternas, ó Pai, contidas na tua palavra. Nós oramos assim e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. E se eu te disser que você pode prever o seu futuro? Não se assuste, eu não vou aqui propor algum tipo de ritual ou de recurso para que você possa ter acesso ao seu futuro, como nós vemos, por exemplo, em filmes e desenhos, onde há ali a bola de cristal e um personagem ali do desenho ou do filme, ele, de certa forma, naquela bola de cristal consegue ver o futuro. Não é isso que eu vou trazer para você nessa noite. A minha proposta é que nós possamos refletir sobre as consequências das nossas escolhas. Isso sim nos leva a pensar que o nosso futuro é construído a partir das escolhas que nós fazemos. Nós podemos sim, de certa forma, até certo ponto, determinar os acontecimentos da nossa vida. Afinal, toda escolha ela vai produzir uma consequência, ela vai produzir um resultado na nossa vida. Em certos momentos nós acabamos agindo pela inconsequência, sem pensar nos resultados que podem surgir na nossa vida a partir das nossas escolhas, e o fato é que muitas vezes nós acabamos agindo por impulso, inconsequentemente, e os resultados não são bons. Mas em outros momentos, há sim acertos da nossa parte, onde nós acertamos nas decisões, acertamos nas nossas escolhas, e assim nós podemos desfrutar das bênçãos de Deus na nossa vida. Então eu gostaria de meditar com você nessa noite sobre o poder que há nas escolhas que nós fazemos hoje e naquilo que nós podemos plantar para o nosso futuro. Este é o apelo de Paulo aos Gálatas, onde Paulo diz a eles: vocês devem analisar muito bem aquilo que vocês vão fazer com a vida de vocês, as escolhas que vocês fazem, para que assim vocês possam colher bênçãos de Deus para a vida de vocês. Então eu gostaria de pensar com você, de meditar na palavra de Deus sobre este tema nessa noite, sobre essa grande importância, sobre a grande importância que há nas escolhas que nós fazemos na nossa vida. E que assim Deus nos abençoe neste tempo. Nós vamos pensar aqui então sobre o fato que nós devemos planejar nossas escolhas sob a direção de Deus. Não há como fazer escolhas corretas sem a direção de Deus. É sobre isso que nós vamos pensar nesta noite. E em primeiro lugar, eu gostaria de falar sobre a origem das sementes. É algo extremamente importante. No início do versículo 7, Paulo diz o seguinte: não vos enganeis, de Deus não se zomba. E a ideia de Paulo aqui é que não podemos fugir das determinações de Deus, ou que não é possível, da nossa parte, de forma nenhuma, enganar a Deus. Ou seja, aquilo que Deus determina,
não pode ser violado, seja quando acertamos ou seja quando erramos. Deus, ele nos mostra o que é certo e ele nos mostra também o que é errado. Então, o nosso padrão de vida, né, as sementes que nós plantamos na nossa vida, aquilo que escolhemos viver, as experiências que escolhemos viver, as decisões que nós tomamos na nossa vida não podem vir de outro lugar, senão da palavra de Deus, senão da orientação de Deus para as nossas vidas. Eu me lembro que, por muito tempo, eu trabalhei com o meu pai no plantio de mudas de café, aqui na cidade de Machado mesmo. Nós trabalhamos por muito tempo produzindo, né, mudas de café, e essas mudas elas eram produzidas em um local e elas germinavam, as sementes germinavam, essas mudas nasciam, e depois de um tempo, né, nós transportávamos essas mudas para um outro local onde essas mudas eram plantadas ali no chão e elas cresciam e elas frutificavam, davam o café. Então, Machado, né, é conhecido como a terra do café, e aqui há muito desta atividade, né, do plantio de mudas de café. Hoje meu pai já não trabalha mais nessa área, mas nós trabalhamos durante muito tempo. Então, o café que chega até a nossa xícara, ele passa por um processo longo e trabalhoso para que nós possamos, assim, desfrutar de um bom café nas nossas casas, no nosso dia a dia, né? Mas o fato é que quando eu e o meu pai, nós trabalhávamos, né, produzindo as mudas de café, algo que era extremamente importante, que nós levávamos muito em conta, era a origem da semente. Então nós escolhíamos a dedo o local aonde nós iríamos lá adquirir as sementes, e o plantio de muda, ele passa pelo processo de se colocar terra em um saquinho plástico, e depois você pega a semente e coloca na terra, lá no saquinho plástico, para que essa muda possa nascer ali naquele saquinho, e depois o saquinho é retirado e a muda é plantada no chão. Então, para que a muda fosse de boa qualidade, a semente ela deveria ser escolhida de um local bom, um local adequado. Então era um momento de muita prudência da nossa parte, a origem das sementes que nós plantávamos para produzir as mudas de café. Até aconteceu algo interessante esses dias, em que eu estive visitando a fazenda de um amigo aqui da região, e ele me disse, olha, tá vendo esse pé de café? Ele é lá da época que você trabalhava com seu pai. Faz mais de 30 anos que nós plantamos a muda do seu pai aqui na fazenda, e está até hoje esse pé de café produzindo. E eu pensei nisso, que este resultado deste pé de café estar ali há tanto tempo produzindo ainda uma semente de qualidade, café de boa qualidade, vem da origem lá da semente que a gente plantava. E com a nossa vida não é diferente. Isso tem a ver com buscar a direção das escolhas que nós fazemos em Deus, em oração, na palavra de Deus, todos os dias, não apenas um dia, não só quando for conveniente para nós, mas em todos os momentos da nossa vida, seja em detalhes, seja em situações mais importantes, sempre orar, dizer, Senhor, qual a tua vontade? Que o Senhor me mostre, que o Senhor me revele a tua vontade, para que eu possa escolher a boa semente para plantar. E assim é que nós devemos agir. O fato é que nós vivemos em um mundo que a todo instante tenta quebrar os padrões de Deus, tenta quebrar ou violar os princípios de Deus, e o resultado está aí, diante dos nossos olhos, né? Nós podemos ver o que acontece com aqueles que violam aquilo que Deus determinou como o que é correto ou errado. E nós também podemos analisar a nossa vida, identificar momentos onde violamos aquilo que Deus determinou para nós, e certamente nós veremos que as consequências não foram das melhores. Portanto, o que nós devemos fazer é buscar e praticar a vontade de Deus. E algumas perguntas para nós respondermos. Quais princípios temos permitido influenciar a nossa vida? Quais princípios temos permitido deixar entrar na nossa vida, na nossa família, na nossa igreja? Uma outra pergunta, que tipo de sementes nós temos adquirido? No sentido de que se eu quero produzir café, eu tenho que plantar café.
Se eu quero produzir laranja, se Deus me mostrou que na minha vida eu preciso produzir laranja, então eu tenho que plantar laranja. Eu não posso plantar sementes de qualidade duvidosa e nem de espécie diferente daquilo que Deus planejou para a minha vida. E de que forma eu vou saber qual semente Deus deseja que eu plante? Confiando na sua perfeição, confiando no seu amor, na sua graça sobre a minha vida, confiando na sua vontade, que como diz a palavra de Deus em Romanos 12, 2, a vontade de Deus ela é boa, agradável e perfeita. Uma outra pergunta, onde temos procurado as sementes para plantar na nossa vida? Este mundo nos oferece inúmeros atrativos, dizendo que tal e tal semente vai trazer bons resultados. Mas infelizmente, o nosso coração muitas vezes deseja coisas boas, mas nós plantamos sementes ruins que não produzem, ou nós plantamos sementes ruins que produzem resultados diferentes daqueles que Deus planejou para nós. Então, o que nós devemos fazer é buscar em Deus as boas sementes. Essas boas sementes, elas devem ser adquiridas em Deus. É a vontade de Deus que não pode ser violada. Se nós a violarmos, são sementes ruins. Mas nós podemos sim adquirir boas sementes, nos perguntando e perguntando para o Senhor, Deus, qual é a tua vontade para a minha vida? Em segundo lugar, gostaria de falar sobre atitude ou sobre o plantio que deve ser realizado. No versículo 7, a parte B do versículo, a segunda parte do versículo, diz assim, o que o homem plantar. Ou seja, existe uma ação, a ação de plantar. Então você adquire as sementes, como acontecia na época que eu trabalhava com o meu pai, né? Então a gente adquiria as boas sementes de bons produtores, a gente preparava aquela semente e assim a gente depois levava essas sementes lá, nós chamávamos de canteiro, né? Onde a gente planta ali as mudas de café e lá já haviam os trabalhadores que já haviam enchido os saquinhos de plástico com terra e depois as sementes preparadas, a gente colocava essas sementes nos saquinhos para elas germinarem. E aí eu pergunto para você, e se nós adquiríssemos essas sementes, mas não plantássemos? O que ia acontecer? A resposta é nada. Nada ia acontecer, o saquinho ia continuar lá, a terra ia continuar, mas a semente ela não ia brotar, ela não ia germinar, ela não iria produzir. Então, plantio tem a ver com decisão. E se eu quero coisas boas, eu devo plantar boas sementes, confiando que a colheita é certa. O plantio, quando ele é realizado, ele vai direcionar, vai se direcionar para a colheita. Então, nós precisamos, como já vimos, tomar cuidado, porque uma decisão tomada, ela vai gerar frutos. Inevitavelmente, não há como fugir das consequências das nossas escolhas. A partir do momento em que eu plantei, então adquiri a semente, plantei, a partir do momento em que eu fiz o plantio, a colheita ela vai também acontecer, quer eu queira ou não. Quero citar um outro exemplo que aconteceu aqui com a minha família. Há muito tempo atrás, o meu irmão ele resolveu plantar uma árvore de ipê, uma árvore que tem uma flor muito bonita, só que essa árvore cresce muito. E ele plantou em um local onde, ali quando era apenas uma muda, era um pequeno espaço de terra, onde ele plantou essa muda do ipê. Mas com o tempo essa árvore foi crescendo, crescendo, algumas outras casas foram construídas ali próximo, aonde este ipê foi plantado, e essa árvore de ipê continuou crescendo, a raiz dele é muito profunda e muito grande, então essa raiz ela foi quebrando a calçada, e até que essa raiz chegou na casa lá de um vizinho, e começou a provocar rachaduras na parede da garagem. E o resultado? Depois de algum tempo, este ipê ele precisou ser cortado, porque estava causando esses problemas, transtornos ali na rua, na calçada, na casa do vizinho. Os seus galhos alcançaram também a rede elétrica, e com muita dor no coração, depois de algum tempo, meu pai, lá, minha mãe, eles precisaram mandar cortar a árvore de ipê, que florescia, era muito bonito, mas estava causando transtorno.
E por que isso aconteceu? Porque o IP foi plantado no lugar errado. Foi uma decisão errada. Então, quando alguém vai plantar uma árvore grande, essa pessoa precisa preparar já o espaço ali, saber que aquela árvore vai crescer, que no futuro ela vai crescer, ou ela vai produzir frutos, e esses frutos, se não forem bem planejados, eles vão causar transtornos. Então, nós precisamos refletir antes de tomar decisões. E sobre plantio e colheita, existem 3 possibilidades que eu quero pensar com você. A primeira delas é a possibilidade de se plantar sementes ruins. Então, como nós já vimos anteriormente, nós precisamos buscar em Deus as boas sementes para plantarmos em nossas vidas. Se isso não ocorre, são sementes ruins de espécies que nós não desejamos e nós plantamos aquela semente, ou vai nascer uma árvore fraca, uma árvore que não frutifica, uma planta que não frutifica, ou então ela vai nascer uma planta de uma espécie que eu não queria, mas ela vai nascer porque eu já plantei e agora já foi. Então existe essa possibilidade sobre plantio e colheita. A colheita ela vai acontecer. Existe uma outra possibilidade, que é não plantar nenhuma semente. E aí o que acontece? Na verdade não vai acontecer nada, porque às vezes o medo nos paralisa. Então a gente pode dizer assim, olha, se eu plantar sementes ruins, vai nascer, aliás, uma planta ruim, uma árvore ruim, então não vou plantar nenhuma semente. Mas não é isso que Deus quer de nós também, porque se nós não plantamos nada, se nós não temos essa disposição, essa ousadia de realizarmos o plantio, nós não vamos colher frutos ruins, mas também não vamos colher frutos bons. Então, das 3 possibilidades que nós temos quando estamos falando aqui sobre plantio e colheita, a primeira possibilidade é plantar sementes ruins, que deve ser evitado. A segunda possibilidade, que é não plantar nada, talvez por medo, é uma outra possibilidade que deve ser afastada da nossa vida. E em terceiro lugar, essa deve ser, né, a nossa prática, que é a de realizarmos o plantio. Nós devemos realizar. No ponto anterior, né, no tópico anterior, onde nós falamos sobre a aquisição de boas sementes, do tipo correto, né, segundo a vontade de Deus, nós adquirimos essas sementes, mas nós precisamos crer que de fato é aquilo que Deus nos ensinou. Então nós ouvimos a palavra de Deus e precisamos agora, como vimos aqui neste segundo tópico ou segundo destaque no texto, nós vemos que o plantio ele precisa ser realizado, como Jesus diz lá em Mateus capítulo 7, que aquele homem que ouve as suas palavras e as pratica, ele é como o homem que construiu a sua casa sobre a rocha, não sobre a areia. E veio a tempestade e a casa sobre a areia, ela não resiste. Mas aquele que ouviu e praticou a palavra de Deus, ele permaneceu firme, porque ele estava focado no propósito de Deus para a sua vida. Ele sabia a sua existência, o propósito da sua existência ali naquele lugar, por isso ele permaneceu firme. E Deus quer isso para a nossa vida. Se nós adquirimos as boas sementes e se nós a plantamos, as boas consequências, elas vêm também, os bons resultados, os bons frutos, eles vêm, então plante a semente de Deus. Faça a sua parte, busque a direção de Deus para a sua vida, na sua palavra, na oração, e coloque em prática. E aí não há do que se arrepender, porque Deus, com certeza, Ele vai nos abençoar quando nós o obedecemos. Essa é uma certeza. Se nós plantamos, nós vamos colher bons frutos na nossa vida, na nossa casa, na nossa história, na nossa igreja, aonde nós estamos. Porque nós tanto buscamos, como plantamos e agimos. Fazemos a nossa parte e assim Deus nos abençoa com certeza. E em terceiro e último lugar, eu gostaria de falar da terceira parte do versículo 7. Então a parte A fala de Deus não se zomba, não há como enganar a Deus. A segunda parte do versículo fala aquilo que você plantar, né? A parte de agir. Então nós confiamos na boa, agradável e perfeita vontade de Deus, nas suas sementes, né? Na parte A do versículo, na parte B, ou segunda parte, nós vemos ali sobre o plantio, nós adquirimos as sementes, nós agimos e plantamos,
conforme a vontade de Deus, as boas sementes. E na parte C, ou na terceira parte do versículo, diz o seguinte: isso também ceifará. Então agora vem o resultado, né? É uma certeza. A colheita é uma certeza. Então eu devo plantar e eu devo esperar em Deus que a colheita ela vai vir com certeza, o resultado virá inevitavelmente, a semente vai germinar e ela vai frutificar. Então nós devemos confiar dessa forma, assim como a gente plantava lá a semente do café e nós esperávamos que aquela semente nascesse e ela vinha, porque a semente era de boa qualidade. Nós tomamos a decisão, nós fazemos a nossa parte de plantar e agora a colheita, a ceifa, ela acontece. No versículo 7 diz isso. O que você planta, você colhe. Existe uma relação entre aquilo que nós plantamos e a colheita que nós fazemos. Então, o que nós entendemos com isso é que não há como ficarmos imunes às nossas escolhas. Deus, ele nos permite fazermos o plantio que nós queremos, mas ele também nos permite colher exatamente aquilo que nós plantamos. Sabe por quê? Porque Deus é justo. Deus, ele não vai evitar que consequências ruins, das nossas escolhas ruins, recaiam sobre a nossa vida. Nós temos responsabilidade sobre as nossas escolhas. Então, aquilo que nós plantamos, nós vamos colher. Então, não tem como evitar que consequências ruins nos atinjam por conta das escolhas erradas que nós fazemos. Mas nós podemos pensar que Deus, ele não se alegra com o nosso sofrimento, de forma nenhuma. Mas ele é justo e vai permitir que nós colhamos as consequências das escolhas que nós tomamos. Por exemplo, alguém que cometeu um crime, mesmo que ele confie em Jesus, teve um momento ali de fraqueza e acabou cometendo um crime e foi preso, Deus não vai tirá-lo da prisão, ele vai ter que pagar ali o preço da sua escolha errada. Mas nós podemos entender também que Deus deseja que nós colhamos coisas boas. Então, se nós plantamos boas sementes, os bons frutos eles vão surgir nas nossas vidas. Se nós fizermos escolhas sábias, certamente os frutos vão surgir sobre nós, sobre aqueles que estão próximos a nós. As escolhas que nós fazemos, elas não dizem respeito só a nós, elas não recaem somente sobre nós, mas elas também atingem a todos aqueles que estão à nossa volta. Se escolhas ruins trazem consequências ruins sobre nós, sobre quem está perto de nós, escolhas boas, elas vão trazer consequências boas sobre nós e sobre aqueles que estão perto de nós. A nossa vida, então, ela é feita de escolhas e consequências. Ou seja, a nossa vida é feita de plantio e de fruto, de frutificação. Se nós olharmos para o nosso passado, nós vamos identificar certamente situações que vivemos hoje que têm a ver com escolhas que nós fizemos no passado, sejam elas boas ou ruins. Por isso nós devemos buscar em Deus a direção para o plantio e esperar nele as boas colheitas para as nossas vidas e para quem está perto de nós. Essa deve ser a nossa esperança, sabendo que se Deus prometeu, ele é fiel para cumprir. Sabendo que se Deus disse que se nós o obedecemos, nós vamos colher boas consequências. Quem obedece a Deus certamente recebe sobre a sua vida bons frutos. Como diz, eu gosto muito de um texto, Eclesiastes 12, 13 e 14, que diz assim: de tudo que se tem ouvido, a suma teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. As obras que nós praticamos, sejam boas ou más, elas vão frutificar. E se as obras forem boas, ou seja, se o plantio for bom, Deus vai trazer isso à tona e Deus vai abençoar a nossa vida com toda certeza. É isso que nós devemos desejar para as nossas vidas. Para concluirmos esta breve meditação, eu gostaria de pensar no versículo 8,
que nós lemos aqui. Eu vou abrir novamente aqui a Bíblia, em Gálatas, capítulo 6, versículo 8, para podermos concluir a nossa meditação de hoje. Gálatas 6, 8, que diz assim: porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção, mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Então, se nós semeamos para a carne, nós vamos colher corrupção, mas se nós semeamos para o Espírito, nós vamos colher a vida eterna, como diz aqui este versículo. E eu quero encerrar dizendo que o crente em Jesus, ele desfruta de um benefício que nós chamamos, ou que é chamado de livre-arbítrio, o que não tem a ver com a salvação. Nós cremos que a salvação é obra exclusiva de Deus, pela graça, sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, Gálatas 2:8. Nós cremos desta forma, que o livre-arbítrio não tem a ver com a salvação, pois é um toque do Espírito Santo, um toque irresistível, e assim nós recebemos da salvação. Mas o livre-arbítrio tem a ver com a liberdade de escolha que nós temos no nosso dia a dia, ou seja, a partir do momento em que nós recebemos do Espírito Santo, nós somos por ele iluminados, e assim nós podemos enxergar os caminhos de Deus à nossa frente. Podemos enxergar os caminhos errados, podemos enxergar os caminhos certos, podemos enxergar boas sementes, podemos enxergar as más sementes, e assim adquirir boas sementes e evitar as más sementes. Mas isso tem a ver com a intensidade da nossa comunhão com Deus. Precisamos nos encher do Espírito Santo, e através dele, certamente, nós seremos direcionados por Deus, seremos abençoados por Deus, teremos a oportunidade, aí sim, de fazermos a escolha correta. Só aqueles que têm o Espírito Santo de Deus podem, então, ter este vislumbre daquilo que Deus planejou para a nossa vida, daquilo que é certo, daquilo que é errado. Pela fé em Jesus, é que nós podemos, então, receber o Espírito Santo e sermos por ele dirigidos nas escolhas que nós fazemos. Então, quero terminar dizendo que Deus, ele nos revela os seus planos para nós, ele tem planos para as nossas vidas, e nós podemos ver estes planos se cumprirem em nossas vidas. E isso só é possível a partir da nossa comunhão com ele, a partir então de sermos, como Paulo diz em Efésios 5, cheios do Espírito Santo. Nós precisamos buscar a Deus para sermos cheios do Espírito Santo e assim sermos direcionados por ele nas escolhas e nas decisões que nós tomamos. E esta é a palavra que eu gostaria de deixar para nós nessa noite. Quero orar, encerrando neste momento, e assim também quero orar clamando das bênçãos de Deus sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Senhor Deus, quero te agradecer, ó Pai, pela tua palavra, que hoje nos ensina, ó Deus, sobre o fato, ó Pai, de que o Senhor tem planos para nós, ó Deus, e nós queremos que esses planos se cumpram, não para nosso benefício apenas, ó Deus, mas acima de tudo para a honra, glória e louvor do teu nome, ó Deus. Por isso pedimos sabedoria ao Senhor diante das decisões que precisamos tomar, diante, ó Pai, das escolhas que precisamos fazer no nosso dia a dia, que o Senhor nos dirija, que o Senhor nos mostre, ó Deus, o que precisamos fazer, quais decisões precisamos tomar, para que a Tua vontade se cumpra em nossa vida, em nossa família, em nossa igreja. Ó Pai, essa é a minha oração nessa noite, a nossa oração que nós fazemos em nome de Jesus. Ó Pai, clamo de forma especial as Tuas bênçãos sobre a IPI de São Caetano, ó Deus, que o Senhor esteja ungindo, ó Pai, estes irmãos com Teu Espírito Santo, que eles sejam, ó Pai, mobilizados pelo Senhor, pela ação do Senhor no Teu Espírito Santo, a viver, ó Deus, uma vida que honra e glorifique o nome do Senhor, ó Pai, que eles sejam, continuem sendo, ó Pai, como luzeiros neste mundo, como sal da terra e luz deste mundo. Ó Deus, nos abençoe para a honra, glória e louvor do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, que a comunhão e as consolações do Espírito de Deus estejam sobre as nossas vidas, sobre a nossa igreja, sobre toda a igreja de Cristo espalhada pela face da terra, hoje e para todo sempre. Amém.